E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou Ricardo Rodrigues, professor de língua portuguesa, língua espanhola e suas respectivas literaturas. Este aqui é o meu canal Português com Ricardo e hoje eu trago para vocês a resenha de mais um clássico literário da língua portuguesa e da literatura brasileira especificamente, que é Iracema, de José de Alencar. Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. E aqui comigo eu tenho então as duas versões em que eu já li Iracema. A primeira versão é essa aqui da difusão cultural do livro, pertencente à obra, à coleção Grandes Nomes da Literatura. Então eu tinha essa coleção e aí ela apresentava 20 clássicos da literatura em língua portuguesa e da literatura brasileira. Então eu li pela primeira vez Iracema em 2018 e embora esse texto, ele seja um texto muito difícil, muito denso na questão da linguagem, uma vez que se trata de um português bem distinto do que nós utilizamos hoje em dia. E, para compensar, a diagramação da edição também não era lá uma das melhores, não é, melhor dizendo, uma das melhores, as letras são bem pequenas e o espaçamento é bem apertado. Ainda assim, desde o primeiro contato que eu tive com Iracema lá em 2018, eu gostei bastante da história, gostei bastante da obra e levei, não sei se eu já disse anteriormente, 2 dias para efetuar a minha primeira leitura e amei Iracema desde o meu primeiro contato. É tanto que na faculdade, posteriormente, eu fiz um trabalho, produzi uma resenha literária que foi sobre Iracema, e essa resenha ela contém aqui 3 páginas escritas, certo? E este ano, semana passada, eu fiz a releitura de Iracema, levei 3 dias para reler a história, e utilizando essa edição aqui da editora Panda Books. A Panda Books que está então aí relançando alguns clássicos da literatura brasileira, tem vários clássicos, inclusive também li Dom Casmurro semana passada e trarei posteriormente a resenha para cá. Então, ó, nessas edições da Panda Books a gente tem o texto original e o texto integral, ou seja, completo, com a linguagem que foi escrito, mas com a vantagem. A gente tem um espaçamento bem interessante, uma diagramação ótima, nós temos ilustrações de diversos tamanhos espalhadas ao longo do livro e temos também notas explicativas, tanto notas trazendo significados de termos que não são mais utilizados por nós na língua portuguesa atual, quanto contextualizando detalhes aí, elementos e acontecimentos da obra. Então, para quem tem dificuldade com os clássicos, eu recomendo muito essas edições aqui da Panda Books, inclusive Escravizaura, que já tem resenha no canal, eu também fiz a leitura por meio dessa edição da Panda Books. Mas vamos lá, falando de Iracema de forma propriamente dita. Iracema foi um romance, ou melhor, é um romance na fase indianista do José de Alencar e foi lançado no ano de 1865. José de Alencar, que é sem dúvida o maior nome do romantismo brasileiro. E o romantismo de José de Alencar, ele é um romantismo carregado de nacionalismo. Então, o José de Alencar, além de escritor, ele também era político, chegando até a ocupar alguns cargos políticos, e é impossível dissociarmos a pessoa política do José de Alencar da pessoa escritor. Ocorre que o José de Alencar, ele escrevia em uma época em que o Brasil estava começando a adquirir uma identidade própria como país, como nação. E o José de Alencar, ele se comprometia em suas obras a ajudar e a buscar também criar essa identidade nacional. Porque a ideia era distinguir, diferenciar a cultura e a identidade brasileiras da cultura e da identidade portuguesas, uma vez que o Brasil havia por muito tempo sido, então, colônia de Portugal. Então, a ideia principal do José de Alencar em suas obras e no compêndio geral dos seus escritos era, de fato, imprimir uma identidade nacionalista referente ao Brasil. Então, não é à toa que ele escreverá diversos romances se passando em lugares
variados do nosso país, desde o Rio de Janeiro, que era a capital naquela época, até o Rio Grande do Sul, até o sertão nordestino e também até as matas onde habitavam os povos originários aqui do Brasil, os povos indígenas, por exemplo. É válido também que a gente ressalte o fato de o José de Alencar ser um escritor nordestino, um escritor cearense. E aí, o que é então que ele faz aqui em Iracema? Iracema é uma lenda na realidade, uma lenda que o próprio José de Alencar irá criar, se baseando bem por cima em alguns fatos reais referentes ao surgimento do Ceará, do estado do Ceará, e, de modo geral, ao surgimento e à formação do Brasil, do povo brasileiro e da própria América. É tanto que o subtítulo de Iracema, que não aparece na capa, mas aqui, ó, na folha de rosto aparece, é Lenda do Ceará, porque a ideia do José de Alencar era realmente criar uma história similar às epopeias, aquelas obras fundadoras da civilização ocidental, a exemplo da Ilíada e da Odisseia. Tanto é que quando José de Alencar ele começa a escrever Iracema, ele começa a escrever a história no formato de um poema épico, de uma epopeia realmente. No entanto, devido principalmente ao fato de haver alguns diálogos aqui em que os personagens indígenas eles se referiam a si mesmos, por exemplo, utilizando a terceira pessoa, o José de Alencar achou que no formato de poesia, essas estruturas, principalmente dos diálogos, causariam estranhamento e confusão e dificuldades aos leitores. Então ele decidiu converter aí a história em prosa, o que também não fez muita diferença se ele pensava em facilitar a vida do leitor. Não é à toa que muitas pessoas até hoje apresentam resistência em relação à leitura de Iracema, porque de fato, de toda a obra de José de Alencar, eu acredito que seja realmente uma das, se não a obra com a linguagem mais complexa, mais dificultosa. Mas se você se comprometer a mergulhar aqui nas páginas de Iracema, se você tiver realmente muita dificuldade com a linguagem e optar por adquirir uma edição como essa, assim, que facilita bastante a sua leitura, então eu tenho certeza que você vai gostar de Iracema de uma forma que você talvez nunca tenha imaginado que poderia gostar dessa história. Mas vamos lá. Considerando então que a ideia de José de Alencar com Iracema era criar uma narrativa, uma lenda, um mito fundador do povo brasileiro, por assim dizer, então o que ele fará aqui? Ele utilizará duas personagens, uma indígena e um português, um europeu, um homem branco, para, por meio da união desses dois e da geração de um filho fruto do amor desses dois personagens, representar o surgimento, como eu já falei, do Ceará, do Brasil e da própria América, se a gente quiser pensar assim como alguns estudiosos pensam. Não é à toa que o nome Iracema é um anagrama de América, com todas as letras aqui do nome Iracema, a gente pode formar o nome do nosso continente. Então, o que acontece? Aqui nós vamos ter a história de amor da indígena Iracema, que é da tribo dos Tabajaras, com o homem branco Martim. E esse Martim, ele vai ser inspirado em uma personagem homônima real, realmente existiu e que é um herói nacional brasileiro que atuou ali na parte onde hoje corresponde realmente ao Ceará, melhor dizendo, na região onde hoje corresponde ao Ceará, inclusive se aliando a alguns indígenas daquela localidade, bem similarmente ao que acontece aqui. E aí, só um adendo. Quando a gente olha, então, para o contexto e para o propósito do José de Alencar com Iracema, a gente tem que lembrar o seguinte: o José de Alencar, ele queria transmitir essa ideia do que era a cultura, do que era a identidade do povo brasileiro. Só que nós sabemos que os negros, eles tiveram um papel fundamental na formação da identidade do nosso país. Todavia, nessa época aqui, a escravidão ainda vigorava e o próprio José de Alencar era também escravocrata. Então, quando ele vai representar esses povos responsáveis por formarem aí a identidade do país, evidentemente ele vai deixar as pessoas negras escravizadas naquela época de fora. E ele vai utilizar apenas essas duas figuras que eu já mencionei, o homem branco e a indígena. E aí, desse amor inicialmente proibido, até porque Iracema, além de ser indígena, ela também era, na sua tribo, responsável por um papel cultural ali, social e religioso, por assim dizer, muito importante. Ela era a donzela responsável por guardar o segredo da Jurema, ou seja,
ela era a jovem ali na tribo responsável por preparar, a partir dessa planta da jurema, uma bebida que o pajé, o líder tribal ali, que era seu pai, também utilizava. E ao tomar esse vinho, bem como os guerreiros, o pajé tinha algumas alucinações. E os homens ali da tribo também utilizavam esse vinho da jurema antes de irem, por exemplo, para as guerras e batalhas. Então é desse amor proibido, uma vez que Iracema, por ser a guardiã do segredo da Jurema, ela também é como se fosse uma espécie de virgem consagrada a Deus Tupã. Então é desse amor proibido entre Martim e Iracema que nasce então o Moacir lá no fim do livro, mas que a gente já conhece no início, na cena de abertura da história. E o Moacir vai ser então esse representante do primeiro brasileiro aqui em Iracema, que surge de forma idealizada por meio da obra de José de Alencar, desse amor entre a indígena e o homem branco, simbolizando aí a união e a miscigenação entre os portugueses e os indígenas. Lembremos-nos sempre do fato de que José de Alencar, como já mencionado, era escravocrata e por isso não utilizou a figura do negro escravizado até então aqui em sua obra. Só que antes do Moacir, do filho da Iracema, com o Martim, surgir na história, a gente vai ter então a forma como eles se conheceram. E é bem curioso, porque o que acontece? O Martim, ele era um português aliado de uma tribo inimiga da tribo de Iracema. Iracema era uma tabajara e o Martim era um português aliado dos pitiguaras, que viviam ali mais na praia, enquanto os tabajaras da tribo de Iracema viviam mais na parte interiorana ali do Ceará. E o que acontece, pessoal? Naquela época, isso historicamente falando, era comum que os indígenas eles se aliassem, ora aos portugueses, ora aos holandeses e franceses, que posteriormente também chegaram aqui ao Brasil com o intuito único e exclusivo de, igualmente aos portugueses, explorarem as nossas riquezas. Então era comum que os indígenas eles se aliassem a esses invasores e normalmente utilizavam da força desses invasores para combaterem contra tribos de que eram inimigas e também auxiliavam esses invasores a combaterem contra os seus inimigos. Então, os portugueses contra os franceses e os holandeses, e por aí vai. Então, o Martim, ele era aliado da tribo dos Pitiguaras e em uma determinada ocasião ele então se perderá e acabará chegando até a tribo de Iracema, onde, devido à lei da hospitalidade, ele é muito bem recebido, ele é encontrado por Iracema, na verdade, que o leva até a aldeia, de fato, de que o pajé é Araquém, o pai de Iracema, e aí acontece o que aconteceria em qualquer boa obra romântica. Os dois se apaixonam e a gente verá, então, o desenvolvimento desse amor aí e dos entreveros que acontecem. E além disso, o que a gente vê muito aqui em Iracema? A gente vê que o José de Alencar, ele vai se preocupar bastante em descrever, então, essa briga que existe principalmente entre as tribos. Então, a gente até é um pouco ludibriado e enganado, porque talvez a obra leve a gente a pensar que os indígenas, eles, de clãs distintos, de tribos distintas, viviam sempre brigando entre si e nunca, por exemplo, se uniam contra o homem branco, que era o verdadeiro invasor das suas terras. Mas, de novo, vamos lembrar que aqui tudo é muito idealizado, é um livro do romantismo. E, além disso, foi escrito propondo-se a ser uma lenda formadora do povo brasileiro, das origens do povo brasileiro, especificamente do povo cearense, mas se aplica, como eu já falei, ao Brasil e ao continente americano como um todo, pelo menos aqui na América Latina. Então, a indígena, ela é muito idealizada, o Martim também é muito idealizado. Então, aqui, além de idealizados, eles acabam sendo bases aí para estereótipos que depois foram sendo replicados em diversas outras obras do indígena e do homem branco. Então, aqui é tudo muito idealizado. É uma obra muito interessante, principalmente quando a gente considera o contexto em que ela foi escrita, os propósitos a que ela pretendia servir, e é por isso mesmo que a gente tem que entender toda essa idealização dos personagens. Além disso, como a ideia da obra era, então, trazer essa identidade nacional referente ao Brasil e ao que era original, ao que era daqui de fato, então a gente vai ter muitas palavras sendo utilizadas em tupi, muitas palavras do vocabulário indígena, e aí a gente tem o próprio autor já nas suas primeiras edições colocando notas com o significado de algumas expressões e algumas palavras de origem indígena que ele
utiliza nas obras. Porém, só isso não resolve. Então, realmente, às vezes você vai ter que recorrer a dicionários para entender algumas palavras que ele coloca que às vezes não são nem de origem indígena, mas desse português mais arcaico. Então, edições como essa, que trazem os significados dessas palavras, já ajudam bastante. E por aí vai. E outra coisa que será bastante presente aqui em Iracema será, então, essa questão das descrições muito metafóricas. E essas metáforas embasadas, sobretudo, em uma comparação feita com elementos da natureza, com plantas próprias e típicas do Brasil, com a nossa fauna e com a nossa flora, com peculiaridades referentes à nossa fauna e à nossa flora, justamente para embelezar tudo aquilo que é daqui, que é nosso, certo? Que era original do Brasil. Então, pessoal, essa é a minha resenha de Iracema. Evidentemente, o livro tem muito mais a se conhecer, a se estudar, a de fato ensinar também, e a gente poderia aqui passar horas e horas conversando sobre ele, sobre qualquer clássico, mas eu recomendo realmente que você faça aí a leitura de Iracema. Eu acredito que você gostará muito. E fica aqui a minha dica: se você é uma pessoa que tem esse receio com a leitura de clássicos, se você tem uma trava, um bloqueio, adquira edições como essa da Panda Books, que tenho certeza que, efetuando a sua primeira leitura de Iracema, não tem como você não gostar. Eu mesmo sou particularmente apaixonado por essa história e pretendo ler aí as outras obras de José de Alencar. No mais é isso, pessoal. Até semana que vem com a resenha de Dom Casmurro, o clássico dos clássicos da literatura brasileira, de Machado de Assis. Um beijão e tchau, tchau.